Partindo então para a segunda parte da nossa aula de multidisciplinaridade na odontologia. Falei algumas vezes com vocês que essa multidisciplinaridade com relação à área que eu atuo, que é a fonoaudiologia, é mais fácil de vocês enxergarem. Mas isto não quer dizer que não existam outras áreas importantes que vocês também têm que saber que essa multidisciplinaridade se faz tremendamente necessário. Por exemplo, pacientes com problemas cardíacos, com hipertensão arterial, pacientes com diabetes mellitus, tanto que uma das coisas que a gente vai estudar bastante também nessa disciplina são essas doenças que podem estar ligadas à multidisciplinaridade na odontologia. Mas, voltando para a área específica da odontologia, eu falei para vocês que a boca é um órgão extremamente dinâmico, que se adapta a determinadas diferenças que acontecem, às vezes, de um período muito curto para o outro. Nós terminamos a aula passada mostrando para vocês o dinamismo do órgão boca, como alterações nas posições, posturas de língua, nas funções estomatognáticas. Então, eu falei que a gente ia estudar todas as funções estomatognáticas, ou melhor, as disfunções estomatognáticas, porque elas é que vão nos ditar essa grande necessidade de um tratamento multidisciplinar na odontologia. A primeira função que a boca assume é a respiração. Então, respiração é uma das funções estomatognáticas, não a primeira que ela assume, me desculpem, o que eu quero dizer é que é uma das funções vitais importantes. As funções estomatognáticas, a gente tem função de comunicação, como a fala, e nós temos funções vitais e importantíssimas para a nossa sobrevivência, para a fisiologia normal do órgão boca e do sistema estomatognático e de todo o organismo. A primeira a função que nós vamos conversar seria sobre a respiração, a disfunção da respiração nasal, que é a correta, que é onde a gente passa boa parte do nosso dia. Nós devemos estar com uma respiração nasal absolutamente completa. Essa, quando estamos assistindo uma aula, quando estamos dormindo, quando estamos num lazer, quando estamos sem falar, a respiração nasal é a correta. Claro que em determinadas situações podemos até saber que é correta uma respiração bucal. Sabemos que o faringe, que é um órgão que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, portanto, boca e cavidade nasal, a continuação da cavidade nasal é a nasofaringe, que faz parte do faringe. Então, é um órgão que nós podemos respirar pela boca sim, o certo é a respiração nasal. Nós podemos respirar pela boca em alguns momentos do nosso dia. Por exemplo, eu agora estou respirando pela boca o tempo todo. Por quê? Porque estou falando. Quando nós estamos também frente a um esforço físico muito grande, a respiração oral é a única forma da gente conseguir. A pessoa ofegante é respirando pela boca. Quando estamos com uma obstrução orgânica real, uma situação de um resfriado, que é considerado o quê? Uma patologia nasal transitória, uma patologia do sistema respiratório, porque o nariz fica entupido, é transitório. Nesses momentos, se pode sim respirar pela boca, mas o normal é que seja uma respiração nasal. Quando existe uma obstrução, quando existe uma patologia transitória, que seja uma patologia transitória ou uma patologia crônica, como por exemplo a rinite alérgica, que é muito comum nos pacientes da clínica odontológica infantil, principalmente porque a gente mora num grande centro, onde poluição, onde há alergias muito frequentes desenvolvidas, a respiração oral, ela se torna uma coisa muito frequente nos pacientes da clínica odontológica e ela não é nem um pouco interessante para a saúde do órgão boca, para a saúde dos elementos que compõem esse órgão boca que faz parte do sistema estomatognático. A disfunção da respiração é chamada, então,
de respiração bucal. A respiração bucal é o desvio da respiração nasal, que é o desvio da função normal. Nós temos um desvio de uma função normal, o nome é disfunção e não mau hábito bucal, como vocês vão encontrar algumas pessoas ainda afirmando, até alguns profissionais da área da saúde afirmando. É uma disfunção, desvio da função é uma disfunção. Então, a respiração que deveria ser nasal passa a ser oral, ou por uma obstrução, ou por uma patologia, ou por uma hipotonia generalizada da neuromusculatura orofacial. O ar inspirado pela boca, vamos ver que ele interfere de qualquer forma. Ele interfere negativamente, não só como muitas vezes vocês vão encontrar como um fator etiológico de uma maloclusão, mas ele também interfere em outras áreas da odontologia, em outras clínicas da odontologia, porque o ar inspirado pela boca, ele provoca, né, ele causa um ressecamento da mucosa gengival. Esse ressecamento da mucosa gengival muitas vezes leva a um problema de inflamação da gengiva por conta desse ressecamento. Gengiva não foi feita para ficar tomando ar, às vezes um dia inteiro, 2 dias inteiros, algumas horas do dia. Por quê? Ela tem que ficar umedecida, por isso que ela é uma mucosa, ela é revestida, a nossa gengiva, de uma mucosa, ela é mucosa, e toda mucosa deve ficar o que? Umedecida e não ressecada. O ressecamento leva a uma irritação que pode levar a uma gengivite, o que é muito, muito, muito frequente nos pacientes respiradores orais da clínica odontológica. Vocês vão ver que são pacientes que muitas vezes o cirurgião dentista acha que faltou um pouco de higienização, que não teve uma escovação adequada. Então, prestem um pouco atenção se esse paciente não é um respirador oral, se esse paciente não tem a neuromusculatura orofacial bastante flácida, hipotônica, que ele seja um chamado boca aberta. Esse paciente, muitas vezes, ele até tem uma higiene boa, mas por esse ressecamento, a inflamação, a irritação, esse processo todo nos faz muitas vezes pensar que o paciente não teve uma conduta ideal. Então, tomem um pouquinho de cuidado e saibam avaliar, que é o que eu disse para vocês desde o primeiro dia da nossa aula. Eu quero que vocês entendam, depois de cursarem essa nossa disciplina, que boca não foi feita só de dente. Boca foi feita de língua, de lábio, de periodonto, de gengiva, de bochecha, de todas as estruturas que podem estar alteradas, às vezes por um problema de uma função desviada, de uma função desequilibrada que levou a um desequilíbrio neuromuscular associado a, muitas vezes, a odontologia ou o posicionamento e a saúde dos elementos dentários. Outra coisa que o ar inspirado pela boca faz é um ressecamento dos dentes. E isto já na literatura é comprovado que o respirador oral tem um índice cariogênico aumentado por conta também dessa falta de umedecimento, dessa falta de ficar sempre numa situação umedecida e não ressecado. A gente sabe que a pressão atmosférica, ou seja, o ar, quando inspirado pela boca, que seria a respiração bucal, ele pode interferir negativamente no formato da nasofaringe. Vocês já ouviram o termo palato ogival, aquele palato profundo em forma de ogiva, associado muitas vezes a um arco dentário superior atrésico. Esse palato ogival, esse aprofundamento do palato, é muito comum no paciente respirador oral, no paciente que respira pela boca, porque ele é um paciente que normalmente fica em postura de repouso como de boca aberta, não dá para respirar pela
pelo nariz, ele tem que ficar de boca aberta como uma questão de sobrevivência, uma reação normal de sobrevivência. E com isso, ele não tem os estímulos nem mastigatórios corretos, que ajuda também no crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários, e muito menos uma deglutição normal. Cada vez que nós deglutimos, e eu já disse para vocês que a gente deglute de 2.200 a 2.500 vezes por dia, nós temos que formar uma pressão negativa na boca. E esse ato de deglutir, esta pressão negativa faz com que exista um estímulo deste palato descer desse palato. Cada vez que a gente suga a língua contra o palato no momento da deglutição, eu estou dando estímulo para o crescimento transversal do palato. Portanto, a deglutição, sendo atípica porque o paciente é um boca aberta e respirava pela boca, a causa principal não foi a deglutição atípica, ela veio até como uma consequência disso. A causa principal é a respiração. Então, aprendam a enxergar o paciente respirador oral dentro da clínica odontológica, que vocês com certeza terão respostas a uma série de dúvidas que muitas vezes não são encontradas as respostas porque vocês não conseguiram chegar a esse grande problema, a essa grande disfunção respiratória. E no caso de uma disfunção respiratória, a melhor coisa que vocês têm a fazer é pedir para o paciente procurar um otorrinolaringologista e fazer um tratamento, às vezes um alergista, quando no caso da respiração oral, for uma respiração oral por consequência de uma rinite alérgica, de um paciente com alergias desenvolvidas. Encaminhem sim. Outro problema muito sério do paciente respirador oral na clínica odontológica, por exemplo, quando vocês têm que fazer um isolamento absoluto. O paciente com isolamento absoluto respirador oral, vocês concordam que vocês não vão conseguir, porque o paciente realmente precisa respirar pela boca e vocês não vão conseguir colocar um isolamento absoluto nesse paciente. Então, os objetivos, às vezes, do isolamento absoluto, eles se perdem quando você tem que levantar um pouquinho aquele dique de borracha, quando vocês têm que fazer alguns furos para que o paciente respire, o objetivo se perde totalmente. Tá? Então vejam como se o respirador oral incomoda até em outras clínicas, que não apenas a clínica da odontopediatria, que não apenas a clínica da ortodontia, ou que não apenas a clínica da dentística, com esse ressecamento de agente cariogênico, nem da clínica só de periodontia, ele incomoda em várias clínicas. Então, aprendam a observar a face do seu paciente e notando a necessidade, percebendo a necessidade, não tenham medo de encaminhar para uma avaliação otorrinolaringológica que só será positiva. Como qualidade de vida para o seu paciente, nós somos profissionais da área da saúde e nós temos que passar, sim, isso para o nosso paciente, que estamos ali como profissionais da área da saúde, podendo fazer absolutamente tudo que nós pudermos avaliar e diagnosticar nesse paciente e encaminhar. Encaminhamento faz parte dentro dessa grande necessidade da multidisciplinaridade. Boca não foi feita só de dente. Boca foi feita com dentes para auxiliar numa mastigação, que é uma das funções estomatognáticas assumidas pela boca, mas que nós temos outras tantas e são chamadas de funções vitais, como a respiração. As características clínicas de um respirador oral, para ajudá-los a enxergar quais são o que mais nós notamos no respirador oral, e não será difícil para vocês, depois de assistir essa aula, perceberem que quantas vezes nos deparamos na clínica odontológica com pacientes com essas características que a gente vai mostrar algumas fotozinhas. Lábios entreabertos, ou lábios ressecados, às vezes são lábios superiores encurtados, por exemplo, não chega a ser um boca aberta, como os outros dois pacientes aí demonstrados. Essa é a primeira foto, não é um boca aberta, ele tem lábio aberto, mas ele tem os dentes ocluídos e ele é considerado, sim, um respirador oral, às vezes apenas por postura de respirador oral, não por obstruções. Já os outros dois, com certeza, são obstruções que levaram a esse padrão, a essa postura
de impossibilidade de vedamento labial. Lábios ressecados, lábio superior encurtado, maloclusão associada, é muito comum nas características do respirador oral quando chega na clínica odontológica. Outras disfunções associadas, imaginem esses dois pacientes que estão à esquerda do slide, né, à sua direita, imaginem esses dois pacientes que são os considerados síndrome da boca aberta, respiradores orais, claro que por disfunção respiratória oficial, eles têm obstrução orgânica real, eles tinham adenoide hipertrófica, amígdala hipertrófica, projetando essa língua entre os arcos dentários. Imagine como será a mastigação desses pacientes. Com certeza, com força mastigatória pequena, movimentos mastigatórios inadequados, que o movimento normalmente de mastigação do paciente respirador oral é charneira absolutamente só, ele não tem, porque ele não tem vedamento labial durante o ato de mastigação. Imaginem como é a deglutição desse paciente. Um paciente com postura de língua de repouso, de língua interdental. Claro que na hora da deglutição, esse paciente terá o quê? Uma deglutição atípica. Então, eu brinco que no respirador oral não existe uma única disfunção estomatognática. Desgraça pouco é bobagem. Lembra que uma vez eu já falei isso em aula para vocês? Vem sempre acompanhada. A respiração oral vem sempre acompanhada de outra disfunção. Postura baixa de repouso lingual e, com certeza, a deglutição, então, atípica, porque não tem como ele fazer um movimento de deglutição normal com essa língua interdental e com essa hipotonia de repouso labial. E aí a gente pode mostrar para vocês algumas carinhas muito clássicas e características de respiradores orais. E isso tudo, vocês veem, inclusive, que duas das fotinhos aí dá bem para ver o chão da clínica, né? Então, essa foi um paciente que a gente atendeu há 15 anos atrás, dentro da Unib, na clínica, na clínica infantil, né? Que era a clínica de ortodontia e odontopediatria, onde esses dois pacientes, uma menina e um menino dentro da clínica da Unib, foram avaliados e eram pacientes estritamente respiradores orais com obstrução orgânica real e que deveriam ser encaminhados e foram por nós encaminhados para departamentos de otorrinolaringologia, um deles inclusive associado a um freio lingual extenso, por isso que tinha essa postura de língua no soalho bucal e que pode ter sido até dos fatores etiológicos de uma mordida aberta anterior com prognatismo, não que nessa idade a gente não pode falar, com projeção de mandíbula, sim, ele não era um classe 3, mas ele tinha um prognatismo, tá? Então, reparem, lábios ressecados, lábios irritados, tudo por conta de uma respiração oral. O tratamento, normalmente, quando nos deparamos com esse tipo de paciente, e claro, vocês são dentistas, cirurgiões dentistas, vocês serão, o tratamento nós temos que conhecer, que ele pode ser, não somos nós que fazemos, talvez a gente possa, vocês, cirurgiões dentistas, possam participar em um ou outro, por exemplo, como por exemplo, melhorando a oclusão desse paciente, ou corrigindo a maloclusão desse paciente, se for, de repente, um boca aberta decorrente de um problema de forma muito grande, que já não tenha uma obstrução orgânica real. Então, medicamentoso, ele pode ser cirúrgico, sim, se nós encaminhamos para um otorrinolaringologista e ele opta por bem operar ou amígdala ou adenoide ou desvio de septo, são várias as causas da respiração oral. Uma delas é o desvio de septo, outras causas são alergias, são adenoides hipertróficas, amígdalas hipertróficas, etc. O tratamento ortodôntico normalmente vem associado, porque é muito difícil o paciente ser um respirador oral e não ter tido como causa de fator extrínseco de uma maloclusão. Otorrinolaringologista, sim, temos que encaminhar. Alergista, fonoaudiólogo, tratamento fonoaudiológico e alergista de novo, não.
Vamos lá. Guia de vedamento labial, por exemplo, foi uma proposta que eu, como fonoaudióloga, há 25 anos escrevi esse trabalho, junto com um ortodontista que foi meu grande mestre, que me colocou dentro dessa área há 40 anos atrás, e onde a gente mostrava que, depois da clínica odontológica que observou que um paciente apresentava uma maloclusão e que tinha uma obstrução orgânica real, por exemplo, foi encaminhado para desobstrução, ou seja, para cirurgia de remoção de amidalectomia e adenoidectomia, foi indicado um aparelhinho com um posicionador lingual e um guia de vedamento labial que foi orientado o uso por mim e tanto também do posicionador lingual, onde nós desenvolvemos um protocolo de exercícios para ensinar o uso desses aparelhos e manter o quê? Boca fechada desse paciente, porque às vezes mesmo depois de feita a cirurgia de amidalectomia, adenoidectomia, o paciente mantém por não hábito, eu não acho que hábito, mas por disfunções neuromusculares, por hipotonias neuromusculares orofaciais, ele continua boca aberta e continua um respirador oral sem obstrução. Então isso seria mais para nós darmos e foi feito tudo isso dentro da odontologia. O paciente era o quê? Um paciente da otorrinolaringologia, um respirador oral. Aí nós temos também uma outra função importantíssima do sistema estomatognático, que é a sucção. A sucção é a primeira forma de nos alimentarmos, do bebê se alimentar. É super importante que seja estimulado, sim, a sucção do seio materno, a amamentação natural, mas às vezes as crianças não têm condição, às vezes as mães não têm condição de amamentar por vários motivos, são várias as causas que fazem com que uma mãe não possa amamentar, e nesse caso, vocês cirurgiões dentistas, que existe até uma área da odontologia que é chamada dentro da prevenção, né, que é a odontologia dos bebês, que seria uma orientação de como amamentar, ou no caso de não ser uma amamentação natural, que bico de mamadeira seria o mais indicado, como seria o furo do bico da mamadeira para que a criança faça o maior número de movimentos de sucção para conseguir se alimentar, porque o seio materno tem que fazer uma sucção vigorosa, diferente muitas vezes de mamadeira, onde as mães abrem o bico da mamadeira, furam furos maiores, e a criança acaba não estimulando essa função sugatória correta. Tem que ser sim com esforço, então orientação do bico de mamadeira, orientação do posicionamento da criança na hora de amamentar, tudo isso faz parte sim dessa odontologia de bebês, que é uma área da odontologia também, que é uma muito importante. Então a sucção prepara os órgãos do sistema estomatognático para as funções que vêm a seguir: mastigação, uma deglutição madura e não mais uma deglutição infantil, como eu falei para vocês, que é muito comum na primeira aula, eu disse que é muito, quem já amamentou uma criança ou quem já viu uma criança ser amamentada, a criança, ela projeta a linguinha entre os arcos dentários, né? E com isso, ela faz um processo de sucção mais vigoroso. E depois, com o nascimento dos dentinhos, como eu mostrei para vocês, vai tomando uma posição mais posterior. E enquanto a criança até os 6, 7, 8 anos de idade, a deglutição é até considerada infantil. Uma deglutição com a língua entre os arcos dentários não deveria ser chamada de atípica, e sim de infantil. E depois ela tem que se amadurecer para uma deglutição madura, que seria uma deglutição com o terço anterior pressionando a papila palatina e não entre os arcos dentários. E a fala é outra muito importante, a sucção, para a tonificação dos órgãos fonoarticulatórios e uma fala, e consequentemente, uma fala articulada normal. A primeira forma do bebê se alimentar, repetindo, é o aleitamento materno, mas quando não se faz necessário a introdução do aleitamento artificial, que ele seja feita com uma exercitação adequada de toda a neuromusculatura. Aí,
O que pode muitas vezes ficar associado a um mau hábito de sucção ou uma disfunção de sucção é o uso da chupeta. A chupeta, eu até publiquei uma vez um artigo que era chupeta, usos e abusos, um problema ou uma solução. Quando a criança não tem o número de estímulos de sucção durante o ato de amamentação, seja ele natural, seja ele artificial, porque não é porque foi uma alimentação natural que nunca a criança vai ter uma necessidade ainda de sucção por mais alguns minutinhos, por mais algum tempinho. Por quê? Depende muito do fluxo do leite materno, do fluxo que essa criança é amamentada. Tem mães que têm um fluxo maior, tem mães que têm um fluxo menor. E a criança, às vezes, sai do seio materno ainda necessitando sugar. E melhor do que ele desenvolver a necessidade de sugar pegando algum objeto, paninho, fraldinha, dedo, mão, cabelinho, é melhor que se apresente sim uma chupeta, porque a chupeta a gente controla o uso, desde que controle. Então, apresenta em um momento, e isso tudo faz parte da clínica infantil, de vocês orientarem as mamães. Apresenta o aparato de sucção, né, a chupeta, mas a criança dormiu, não há mais necessidade. O problema é que na sociedade moderna a chupeta se transformou numa grande rolha de boca. Isso não é normal. A criança às vezes ainda precisa de um estímulo de sucção até ou se acalmar, tanto que chupeta em inglês é chamado de pacifier, mas não é para ficar o dia inteiro na boca, como muitas vezes a gente vê pacientes da clínica infantil chegando de chupeta, ficando de chupeta na sala de espera, passando o dia com chupeta na boca. O ficar com a chupeta na boca, o sugar é muito bom para o órgão boca. O ficar com a chupeta na boca é o que faz desenvolve as hipotonias, é o que faz manter uma postura baixa de repouso lingual e o que faz muitas vezes abrir uma mordida, ser um fator extrínseco da maloclusão ou ser um fator etiológico de um problema de fala, de uma disfunção de fala. Tá? Então, chupeta pode ser um problema, como pode ser a solução, vai depender de quem controlar esse uso. E isso é super interessante, a gente vai ter oportunidade de conversar pessoalmente com vocês sobre tudo isso, da necessidade de vocês saberem não só avaliar se aquele paciente faz uso de alguma coisa que possa estar interferindo numa sucção normal e vocês saberem orientar. O mais importante é que vocês saibam orientar. A gente pode dizer que a sucção anormal ela é um hábito, então, aprendido. São os pais, são os cuidadores que dão a chupeta para a criança. A criança aprende a ter esse complemento. E, por favor, então dá para entender que às vezes até eu aceito mau hábito bucal, certo? Esta mãe que foi dando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 20ª chupeta para essa criança ao ponto dela ficar o tempo todo com este aparato na boca, evidente que vocês estão percebendo que este foi um dos fatores extrínsecos, o fator extrínsecos dessa maloclusão. Percebam muito bem a foto dessa oclusão com a mordidinha aberta. E vejam o outro lado, a foto está péssima, mas ela foi uma paciente da USP há 25 anos atrás, onde a gente dava aula com slide. Então, nós não tínhamos digitalizado. E eu fiz questão, eu podia ter pego da internet uma foto muito mais bonita, mas para mim essa foto tem muito mais significado, porque foi uma paciente que estava na minha mão, tá? Que eu ajudei a avaliar, eu ajudei a orientar. E nessa foto dá para vocês verem perfeitamente que essa mordida aberta anterior, ela é um anterior quase lateral. Por quê? Dá para vocês verem onde está o freio labial dessa paciente? O freio labial dessa paciente está bem desviado, vocês percebem que ele está, de um lado a mordida aberta não é tão severa, do outro ela é muito severa. E de que lado que ela chupa esse chocalho de chupetas? Então vejam o que um estrago de um mau hábito bucal, aqui sim, de uma disfunção severa de sucção pode levar aos arcos dentários de uma criança em desenvolvimento. O chupar dedo, então, é mais severo ainda do que a chupeta, porque a chupeta ainda
encaminhando para um fonoaudiólogo, sabendo orientar esses pais no uso e na remoção dessa chupeta, vocês ainda vão conseguir algum sucesso. O de dedo realmente é intracorpóreo, a criança é muito mais difícil que um fonoaudiólogo e que um psicólogo, às vezes precisa entrar um psicólogo na jogada, vejam aí a multidisciplinaridade, por um problema nos órgãos fonoarticulatórios, no órgão boca, que é um órgão onde o cirurgião dentista trabalha. Vejam o quanto às vezes a gente precisa até de um encaminhamento para um profissional da psicologia. E aquilo que eu, repetindo, vejam a postura do sugar a chupeta, o que ela faz. Postura baixa de língua, postura de boca aberta e hipotonia generalizada da neuromusculatura orofacial. Às vezes não é uma sucção de dedo ou de chupeta, às vezes é uma sucção de língua que também leva a um desequilíbrio na oclusão do paciente ou a uma deformação na oclusão do paciente. Vejam essa paciente e vejam a oclusão dessa paciente e vejam o que ela fazia dia e noite e dia. Ou sugar lábio. E lembra que eu falei na primeira aula para vocês que a deglutição precisa de pressão negativa, e a pressão negativa tem que ser dada com vedamento labial anterior. O respirador oral não pode ter vedamento labial anterior, porque senão ele não respira, ele não vive, tá? Ele tem que respirar pela boca, ele é um boca aberta. O paciente com algum tipo de maloclusão, por exemplo, com overjet, com uma sobresaliência muito grande, como é que ele vai vedar esse lábio suavemente, como seria o correto, para deglutir? Ele suga o lábio inferior. Quantas vezes mesmo eu falei na aula passada que nós deglutimos por dia? De 2.200 a 2.500 vezes por dia. Então vejam o estrago que tudo isso pode acontecer. Mastigação é a outra função do sistema estomatognático que, quando desviada, quando tiver um desvio dessa função, nós vamos ter sim uma alteração muito grande de funções outras estomatognáticas, porque a mastigação ela é muito importante para o crescimento dentoalveolar, estímulos mastigatórios são importantes para o crescimento dentoalveolar, pacientes que não mastigam não terão um crescimento dentoalveolar completo e vocês vão ver muitas vezes os dentinhos bem mergulhados, os dentinhos com força eruptiva menor por falta de mastigação. E claro que a clínica infantil, a clínica de odontopediatria vai mostrar bastante isso para vocês e tudo isso é ligado ao quê? A uma mastigação. Então veja a multidisciplinaridade. Quem não mastiga direito, além de vocês terem que orientar a família a uma mudança de hábitos mastigatórios, às vezes vocês são obrigados a encaminhar para um profissional que vai reabilitar a função mastigatória, que é o fonoaudiólogo, tá? A sociedade moderna, ela fez com que nós estamos expostos e os nossos pacientes também, a uma menor atividade mastigatória. Por quê? Porque muitas vezes, hoje com a vida corrida, até adultos não têm tempo de se alimentar e comem um lanche rápido com uma consistência muito mais macia do que você sentar e comer um prato de verduras cruas, frutas, carnes, outros alimentos que têm uma consistência mais dura. Quantas e quantas vezes, para comermos muito rápido porque não temos tempo, a gente substitui muitas vezes por um sanduíche bem molinho para ser bem rápido, ou até por uma vitamina, por um iogurte, por um suco. Por quê? Porque não temos tempo. A sociedade moderna nos fez isso também. E a gente acaba, então, ficando exposta a um número mastigatório por dia, de movimentos mastigatórios por dia muito menores. Crianças, por exemplo, de mães que trabalham fora e são criadas por vovós e babás. A gente chama até de geração McDonald's, que a alimentação do McDonald's, vocês já viram? Será que alguém precisa de dente para mastigar um sanduíche no McDonald's? Se eu tiver palato e língua, eu consigo engolir sem me engasgar, vocês concordam? Porque ele é quase que pastoso.
Impossibilidade, então, das mães amamentarem pelo tempo adequado e já passam para sopinhas, que normalmente são batidas no liquidificador, porque fica muito mais fácil você alimentar uma criança do que você já ir introduzindo um alimento amassadinho, com um pedacinho que a criança leva mais tempo, às vezes se cospe, às vezes engasga, vomita. Então, é muito comum que na sociedade moderna, mães que trabalham fora e que deixam filhos em creches, e é muito comum que essa estimulação não esteja sendo feita de acordo. Aí eu vou dizer para vocês as consequências da mastigação nos pacientes da clínica de prótese. As consequências dessa mastigação desviada é pela falta, muitas vezes, pelas ausências de elementos dentários. E às vezes não é um elemento dentário só, são elementos vizinhos que estão ausentes e o paciente acaba tendo um desvio mastigatório muito grande, um desvio da função mastigatória muito grande. E esses pacientes podem, então, por isso, fugindo do lado acometido, ou da ausência, ou das dores de dente, ou de cáries profundas, ou de problemas periodontais, por conta disso, passa a ter uma preferência mastigatória, não só de qualidade para alimentos mais moles, como principalmente pelo lado, preferência de lado mastigatório. Dificuldade de corte, muitas vezes, movimentos compensatórios de lábios, por exemplo, pacientes que não têm os elementos dentários anteriores, eles mastigam usando muito mímicas labiais muito associadas. Projeção lingual também. E os desvios funcionais da mastigação seria a onicofagia, hábito de roer as unhas, bruxismo, de ranger os dentes, e apertamentos, que levam muitas vezes a problemas de disfunção temporomandibular. Então, gente, as funções tanto respiratória como mastigatória, na minha opinião, são as mais importantes para vocês saberem que, se elas existirem, tomem cuidado, saibam orientar, saibam tratar, saibam indicar o profissional correto para que vocês tenham sucesso. A dissucção, claro, ela é muito importante, mas o máximo que ela vai interferir, sim, é no lado emocional do paciente, e como qualidade de vida somos profissionais da área da saúde, temos que nos preocupar, e principalmente na oclusão dentária, mas a mastigação e a respiração durante toda a vida elas vão interferir no crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários em fase de crescimento e depois nas preferências por lado mastigatório e saúde do tecido gengival e do tecido dos dentes, tá? Então, respiração e mastigação, por favor, não saiam da minha disciplina sem saberem enxergar na hora um paciente com esse problema. Chegamos então à quarta função do sistema estomatognático, que é chamado deglutição. O desvio dessa deglutição, que deveria ser normal, é a deglutição atípica. O que é uma deglutição normal? Fisiologia da deglutição normal é os lábios apreendem o alimento. Aí você coloca esse alimento dentro da boca do paciente, que começa a partir daí, que é a deglutição, que é a fase da deglutição que a gente chama de oral, é a fase da digestão oral. Os lábios se tocam suavemente, os dentes entram em oclusão, porque nós vamos mastigar esse alimento e colocar no sulco longitudinal, no sulco central da língua, para começar o processo de deglutição. Então, os lábios se tocam suavemente, os dentes entram em oclusão, a língua é sugada contra o palato com o bolo alimentar já mastigado, já digerido na digestão bucal, oral. Aí nós temos uma sucção da língua contra o palato e um movimento ondulatório associado, diferença de pressão sim, porque a pressão está negativa, comparada à externa, porque teve um vedamento labial, que é o correto, e esse bolo alimentar é jogado na orofaringe. Isso é uma deglutição normal, fisiologia da deglutição normal. Qual é a deglutição atípica? É uma forma de deglutir com interposição lingual anterior ou lateral,
ou apenas um pressionamento exagerado da língua ou dos lábios já é considerado uma atipia. E essa atipia, como eu mostrei para vocês na Associação Aclínica de Periodontia, onde se tiver um pressionamento atípico de língua, um pressionamento ou uma interposição em elementos que já estão com mobilidade severa pela doença periodontal, o que vocês esperam? Uma movimentação maior, um desconforto e um problema na oclusão maior desse paciente. Deglutição, então, atípica é normalmente um pressionamento atípico de língua anterior e lateral, no caso do tipo de maloclusão associada, e a maloclusão, às vezes, ela é a causa até da deglutição atípica, então a gente não pode nem chamar a deglutição como sempre um fator extrínseco de uma maloclusão. Por exemplo, numa deglutição esquelética, numa deglutição herdada, geneticamente herdada, como a primeira foto lá em cima, a língua vem quase que como uma necessidade para formar uma pressão negativa. Ela é até, coitada, não uma vilã, ela é uma vítima dentro desse. No caso de ausências dentárias do paciente da prótese, se a língua se interpõe ali, é um convite, essa ausência é um convite para essa deglutição. Acontece que a deglutição, 2.500 vezes por dia, ela começa a ser um fator agravador de outras movimentações dentárias. Nesse primeiro caso aí, dessa criança com trocas e substituições parciais temporárias, a linguinha está entrando ali, aí, claro, é uma disfunção de deglutição que, com certeza, é um dos fatores extrínsecos dessa maloclusão. Por quê? Porque é associado a hipotonias neuromusculares em fase de crescimento e desenvolvimento, que a gente chama até de fator extrínseco. A deglutição atípica, ela é descrita na literatura ortodôntica como um dos maiores fatores extrínsecos da maloclusão. Mas o que eu pude vivenciar nesses meus 40 e tantos anos de prática clínica é que em um número muito maior dos casos ela é até consequência da própria maloclusão ou de outra disfunção. Vamos nos lembrar que outra disfunção que a gente já falou nessa aula, respiração. O paciente boca aberta, como é que ele vai engolir corretamente? Ele é um boca aberta durante boa parte do dia. Cada momento da deglutição, ele vai ocluir os dentes, levantar a língua, pressionar a papila, fazer o pressionamento, o movimento ondulatório. Não, acaba sendo uma interposição lingual ou um pressionamento lingual com postura baixa de língua. Por quê? Porque ele está com a boca aberta e ninguém consegue ficar de boca aberta ou entreaberta, dentes entreabertos e com a postura correta de terço anterior, tocando a papila palatina para fazer o pressionamento lá, que é a fisiologia normal da deglutição. Vários pesquisadores, e esse Lino, em 94, que foi meu grande mestre, meu grande guru, foi quem me abriu as portas da odontologia há quase 45 anos atrás, que eu atuo dentro da odontologia. Vários pesquisadores procuraram estudar as causas das deformações dentofaciais, mas ele acredita que ainda hoje, isso em 94, e eu posso repetir a frase de Lino até como confirmando que ainda hoje são muito poucos os profissionais que sabem avaliar corretamente a deglutição. E o que eu quero é que os meus pacientes, os meus alunos, os que passam pela minha mão, comecem a perceber que algo de diferente alguma coisa está acontecendo nas funções estomatognáticas do seu paciente que podem justificar ou podem, no mínimo, colaborar com o sucesso e o futuro do seu tratamento. Então, ele acredita que ainda hoje não exista a consciência de se diagnosticar corretamente a deglutição atípica. Aí eu pergunto para vocês, frente a essas duas mordidinhas lindas que a gente está vendo, seria uma causa, a deglutição atípica, ou uma consequência? Será que ela que abriu essa mordida? Impossível, gente. Por mais que língua seja um fator extrínseco de uma maloclusão, não desse jeito. Com certeza aí teve dedo, chupou dedo, chupou chupeta, é esquelética, é de herança, essa maloclusão também pode ter sido agravado por essa linguinha. Então eu acho que ela é, às vezes, uma vítima. É raro a deglutição atípica ser uma vilã.
E antes, a odontologia se preocupava muito mais com a deglutição atípica do que com a respiração. E hoje, os profissionais da clínica odontológica sabem que a respiração é a função que pode levar a 1000 outras disfunções de boca como consequência. Deglutição atípica, mais uma vez eu pergunto, que eu já falei, causa ou consequência? Eu acho que normalmente ela é uma consequência de problemas já instalados de oclusão. E eu pergunto, disfunção ou mau hábito? Como é que vocês acham que uma língua vai engolir frente a uma mordidinha aberta de criança como essa, ou frente a um volume lingual tão grande comparativamente a esse arco dentário, que é um arco dentário, são arcos dentários de uma boca de criança. E vejam o volume da língua deste paciente. Tá? Então vejam que língua não existe uma medida, né, para a gente seguir que nem vocês têm na odontologia diagramas, mas na língua não existe. Vocês já ouviram ou leram algum texto dizendo a língua normal mede X centímetros de largura, portanto de altura e portanto de comprimento? Não, ela tem que ser compatível com a cavidade bucal. Uma língua de uma boquinha pequena não pode ser enorme, uma língua de uma bocona não pode ser pequena, ela tem que ser compatível. Então a avaliação é altamente subjetiva, nós não temos uma medida do que é uma língua normal e do que é uma língua que foge aos padrões normais. Nós temos que ter um bom senso na hora de avaliarmos para ver se ela está compatível com aquele arco dentário ou não. Mais uma vez eu pergunto, frente a uma mordida cruzada anterior, uma mordida cruzada, primeiro um prognatismo mandibular, uma mordida cruzada anterior associado a um prognatismo, no outro slide um prognatismo mandibular associado a uma mordida aberta anterior, prognatismo, e ainda cruzada anterior. Né? Então, o que vocês acham? Disfunção ou mau hábito? Causa ou consequência? Gente, difícil responder essa pergunta se a gente não souber o quê? Ter critério na avaliação das estruturas de boca, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Então, lembrem-se sempre que bom senso dentro da avaliação de todas as estruturas bucofaciais é muito importante. Claro que sabermos avaliar frente a alguns critérios é importante. Por exemplo, o mau hábito vocês vão ver muito ainda escrito, publicado na odontologia, mas desde 56, esse grande escritor chamado Tully, ele foi um grande pesquisador na odontologia, ele já sugeria não usar o termo mau hábito para uma disfunção de deglutição. Por quê? Porque deglutição é uma função vegetativa básica, é uma função vital que fica abaixo dos níveis conscientes da mente. E como é que você então vai dizer que é um mau hábito? Hábito, se vocês forem até olhar dentro do dicionário, hábito é uma coisa que você se repete, né? Uma coisa repetitiva, mas que você faz porque quer. Se você não quiser fumar, é um hábito que é tremendamente ruim para a saúde. Mas se vocês quiserem deixar, vocês deixam. Agora, deixar de engolir desse jeito é impossível. Você concorda? Ainda mais frente, às vezes, uma alteração de oclusão, frente à alteração de harmonia dos arcos dentários. Então, Tully já em 56 dizia, eu sou a favor de Tully, eu não era dessa época, quer dizer, eu já era nascida, imagina, gente, eu já era nascida. Mas eu não estudava ainda isso, mas eu sempre pensei como ele, tá? Foi inclusive, o autor que eu segui para o meu trabalho de mestrado, a minha pesquisa de mestrado, a minha monografia. O que é, então, uma deglutição atípica? A gente tem que pensar quando e como ela deve ser diagnosticada e tratada. A idade do paciente depende muito, porque, que nem eu falei, que foi o meu tema de trabalho de mestrado, da minha pesquisa, onde eu mostrava que criança pequena pode sim ter uma deglutição interdental, porque ela está em fase de crescimento e desenvolvimento, e o que a gente vai encontrar é que os arcos dentários têm surtos de crescimento, picos de crescimento, e a língua, que faz parte desse processo de deglutição, ela é de origem neural e ela não tem picos de crescimento, ela já nasce comparativamente maior
para a cavidade bucal. E depois, com os surtos de crescimento e picos de crescimento ósseos, vai tendo um equilíbrio entre tamanho de boca, de língua e tamanho de cavidade bucal. Causa ou consequência da própria maloclusão, a gente tem que saber, para a gente saber se deve intervir ou não. Se for consequência, primeiro temos que arrumar, que tratar a causa, para depois tratar a consequência. E eu termino até essa aula, que também foi como eu terminei a minha tese de mestrado, mostrando que deglutição atípica em crianças, ela poderia ser chamada nunca de atípica, mas sim de desenvolvimento ou de transição, ou uma deglutição adaptada. E lembra que eu mostrei que o órgão-boca e o ser humano e o sistema estomatognático têm uma transformação ao longo da nossa vida muito dinâmica, e muitas vezes nós nos adaptamos. E aí, termino a aula dizendo que o nosso próximo tema será a grande importância, então, da avaliação morfofuncional no paciente da clínica odontológica. Da clínica odontológica, claro, da ortodôntica também, mas da odontológica. E é isso que eu quero de vocês, que vocês terminem esse módulo, terminem lembrando o que eu falei desde o primeiro dia de aula. Boca não foi feita só de dentes. Boca foi feita para funções muito mais importantes do que apenas um sorriso bonito, e sim funções corretas de boca, as funções do sistema estomatognático.